A minha palavra vai ser focalizada nos versículos 11 a 16 de Efésios 4, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 para dar o contexto, tá bom? Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, agora citando Salmo 68, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa passagem, dos versículos 11 a 16, é uma passagem muito importante para a igreja no tocante ao serviço, ao trabalho que nós fazemos dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, não quero dizer dentro das quatro paredes da igreja, quero dizer dentro da comunidade da igreja. E, se Deus quiser, nós vamos aprender a partir dessa passagem quem deve trabalhar na igreja. Nós vamos aprender como esse trabalho deve ser organizado. E nós vamos aprender também para onde esse trabalho nos leva, quando nós fazemos ele conforme Deus quer. Essa semana eu estava estudando Efésios para essa pregação. E uma das coisas que me chamou a atenção foi aquilo que nós estávamos estudando na escola dominical hoje de manhã. No capítulo 1, versículo 10, quando Paulo fala que ele apresenta o evangelho para os efésios como sendo, basicamente, que Deus está fazendo convergir em Cristo todas as coisas. Ele está reunindo, debaixo da autoridade de Cristo, todas as coisas nos céus e na terra. Este é o evangelho. Jesus reinando sobre tudo, e tudo sendo submisso a Ele. E eu também fiquei muito marcado ao notar com isso a ênfase na unidade da igreja. Então, se o propósito de Deus é reunir
debaixo da autoridade de Cristo todas as coisas? Reunir, unir. Então a igreja, que é os primeiros frutos do reino de Cristo, precisa ser unida. Se não for unida, é uma desgraça. Não mostra para o mundo, não vive aquilo que ela é, por essência. Foi interessante isso, porque na terça-feira veio um amigo nos visitar, um jovem engenheiro, que nós conhecemos quando morávamos em Bauru. Na época ele era estudante da graduação. Rapaz, muito gente boa. Chama-se Bruno. E ele veio visitar e foi bem legal. Fazia mais de um ano que a gente não tinha visto ele. E ele costumava visitar a gente lá em Bauru e comer com a gente e tal. E ele estava contando sobre a vida. E aí, eu perguntei, e aí, onde você está morando? E ele falou, eu estou morando com o Felipe. Lembra? O Felipe. Outro rapaz muito gente boa, que era líder do grupo de cristãos da universidade, ABU. Maravilha, imaginei, puxa, ele está fazendo mestrado, então, legal, que bacana. Como é que está indo com ele? Então. A gente não está se dando muito bem. A gente, na verdade, quase não se fala desde setembro. Ele fala, o quê? Como assim? A gente não se fala desde setembro. Aí ele foi me contar o caso, tudo que tinha acontecido ao longo dos tempos, aquelas brigas de quem mora junto. E aí o negócio era por causa de uma banana e um pano. Basicamente, tinha dado uma briga entre eles. E aí eles não estavam se falando direito. Só falava oi, bom dia, acertando as contas da casa e só. E aí eu falei para ele, cara, vamos olhar Efésios. Isso não pode. Vocês dois são cristãos. Vocês são irmãos. E a vocação de Deus é para sermos unidos em Cristo. Não dá para viver desse jeito, não. Isso aí é uma negação do Evangelho. Você pode ter razão, mas a razão não conta para muito. Tem muita coisa mais importante que a razão. Aí foi a nossa conversa. Aqui a gente vai, então, investigar nessa ótica do grande plano de Deus, de unir todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e a importância da unidade, que é o contexto aqui do começo do capítulo 4, os versículos 11 a 16. E o problema é que eu estou interrompendo o fluxo. Paulo começou o pensamento dele a partir do versículo 1. Então a gente pula aqui no 11, meio que perde o fio da meada. Então eu vou fazer uma coisa que não se deve fazer muito. Eu vou começar de trás para frente, tá? Vamos lá, começando mais ou menos para o fim da passagem, versículo 15 e 16, e voltando para o 11, para construir uma ordem lógica para nosso estudo, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero dizer é que a unidade da igreja deve ser a unidade do discípulado cristão maduro. A unidade da igreja deve ser a unidade do discipulado cristão maduro. Eu falo isso porque é possível ter vários tipos de unidade. Eu participava de um clube de ping-pong e a gente era muito unido em torno do ping-pong. Então, hoje em dia, nós temos uma polarização muito forte em torno da política, né? Então, tem aqueles que são muito confiantes em Bolsonaro, que ele vai dar certo, que ele vai melhorar o país. E outros que não, que horror, Bolsonaro não, eu confio no Lula. Que horror, que desgraça que ele foi preso. Está errado isso. Aí a gente vê até famílias se dividindo, pessoas brigando sobre isso. É possível você ter unidade com alguém por causa da política. Então vamos ter uma igreja onde só tem quem votou em Bolsonaro. Aí a gente vai estar unido sobre a política, tá bom? Beleza. É possível, é outro tipo de unidade, né? Então a gente tem hoje, aqui em São Paulo, igrejas que só tem coreanos, igrejas que só tem surfistas, igrejas que só tem gente branca, só tem gente de classe trabalhador. E aí a gente consegue se dar bem, porque todo mundo é igual, mais ou menos, certo? Isso é um outro tipo de unidade. É uma unidade em torno de outros assuntos, outras questões. E não é isso que a gente quer. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Ele não quer essa micro-unidade.
de pessoas que são muito iguais. Ele quer uma igreja diversa, uma igreja mista. O que deve unir as igrejas, e a igreja toda, é o próprio Cristo. Versículo 13. Olha o objetivo aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como cristãos maduros, onde Cristo é o nosso tesouro, onde a gente imita Cristo, onde a gente segue Cristo, onde a gente se parece com Cristo. Esse é o tipo de unidade que a igreja deve ter e deve almejar. Então, o que significa ser um cristão maduro? Olha os versículos 14 e 15. Aqui tem uma ênfase na verdade e no amor. Versículo 15. Seguindo a verdade e amor. Que são dois assuntos que às vezes entram em conflito. Siga comigo o meu raciocínio. O cristão maduro é uma pessoa firme na verdade. Ele não fica mudando de opinião facilmente sobre os assuntos, mas ele vai crescendo em entendimento. Ele pode até mudar, mas vai fazer isso com muita seriedade. E ele também é uma pessoa amorosa, como Cristo. Aqui no texto, no versículo 13, a imaturidade é expressada com a figura de um barco no oceano. Então, primeiro você tem que não sejamos mais como meninos, como crianças, agitados de um lado para outro, como se fosse pelas ondas. Esta é a ideia. As ondas jogando para lá, para cá, a gente não tem âncora, a gente vai sendo levado para um lado para outro. É aquele cristão que ouve um pregador e só quer pensar naquilo. Puxa, então é isso, eu estava errado todo esse tempo, fulano tem razão. Aí na outra semana vai ler um blog de outra pessoa, não era aquilo, era isso, olha isso aqui, muito legal, olha, esse é o evangelho. Aí da outra semana vai para alguma conferência, fala, putz, é esse pessoal aqui que tem a razão, é isso, agora eu vou seguir eles. Fica mudando toda hora, sendo persuadido facilmente de uma coisa ou de outra. Nós não devemos ser levados pelas ondas, nós temos que ter critério, nos agarrar firmemente à verdade, como que numa âncora. E a outra figura é do vento, não ser jogado pelo vento. É algo estável, o cristão maduro. Alguém que não é facilmente convencido por uma pessoa de fala bonita, convincente, persuasiva. Aquilo que parece ser legal. Alguém ponderado, consistente, tem convicções sólidas. Só que você deve conhecer alguém que tem tudo isso, mas ainda assim não é muito parecido com Cristo. Na verdade é um chato. Uma pessoa assim, tão preso nas suas opiniões, que não quer nem dialogar contigo. E te trata como lixo, porque ele tem razão e você não tem. É possível ser firme e ainda não ser como Cristo. E esse era o caso do meu amigo Bruno. Ele tinha razão. Ele tinha razão, então pronto, deixa pra lá. Deixa o Felipe. Eu não preciso dele. Falei, cara, ele é seu irmão, você tem que amar ele. Não tem jeito. Você vai viver a eternidade com ele, na mesma casa. Tem que amar ele. Ter razão é menos importante do que ter amor. Então, o cristão segue a verdade, sim, mas em amor. E isso significa ter sensibilidade. Se preocupar com as pessoas, com os sentimentos, com o desenvolvimento da pessoa. É valorizar a pessoa mais do que o fato, mais do que a verdade, mais do que o princípio. É ter humildade, é ter mansidão. É ter a disposição de deixar alguém pisar em cima de você. Tudo bem, deixa passar. Um dia ele vai perceber que estava errado. Então, meus amigos estavam em conflito por falta dessa maturidade cristã. Por não seguir a verdade em amor. Então, o primeiro ponto é que a unidade da igreja não é qualquer unidade. Deve ser a unidade do discipulado cristão maduro. Aqueles que são muito diferentes,
mas ainda assim conseguem se dar muito bem, porque eles são dedicados a Cristo. Cristo está no centro da igreja, todos estão dispostos a se arrepender, todos estão dispostos a se submeter a Ele, amando uns aos outros como Cristo nos amou, entregando a sua vida por nós. Esse tipo de igreja é uma igreja onde qualquer cristão vai se sentir bem-vindo. Segundo ponto. Nesse processo de edificação, de crescimento, todos têm um papel. Aqui em Efésios nós temos duas figuras predominantes. Tem a figura do corpo de Cristo, que é mais em vista aqui, mas também tem a figura de um edifício, de uma casa, um santuário onde Deus habita. Você pode ver isso no final do capítulo 2. Então, o objetivo que Paulo tem para a igreja é ora crescer como corpo e ora é edificar a casa como com tijolos, crescendo, né? Edificando. E uma ênfase de Paulo, olha o versículo 7. Uma ênfase dele é que todo cristão, todos aqueles que são parte desse corpo, dessa casa, todos receberam dons, sem exceção. Cristo deu. E há uma grande diversidade de dons. O Novo Testamento tem, se não me engano, 5 listas de dons. E nenhuma delas é igual à outra. Elas são muito diversas. E elas incluem mais de 20 dons. É muito provável, meus irmãos, que essas 20, não é uma lista completa. É muito provável que tem outros dons ainda, que os autores do Novo Testamento não quiseram dizer assim, é só esses aqui, hein? Não. Tem uma variedade de dons que vai além da lista que a gente tem. Então, dentro dessa lista nós vemos dons muito variados, dessas listas, né? Como hospitalidade, encorajamento, liderança, misericórdia, intercessão, administração. E tem um dom que chama-se simplesmente serviço. Simplesmente serviço. Parece ser algo bem genérico. Então a pergunta para nós é: quais são os meus dons? Quais são os seus dons? Você tem consciência de quais são os dons que Cristo te deu para servir a sua igreja? Isso é importante porque não apenas nós todos temos dons, todos temos um ministério. Então, essa palavra ministério é uma palavra, às vezes, tratada com muita reverência na igreja, né? Mas ministério é uma palavra, na Bíblia, é uma palavra muito simples. Significa serviço. É diaconia. Essa é a palavra. Então, é muito interessante em Atos 6, onde tem aquela discussão se os apóstolos devem estar distribuindo comida para as viúvas. Eles estabelecem diáconos, servidores, para fazer esse trabalho, mas o trabalho deles também é chamado de diaconia. Ali. Trabalho que é mais voltado para a oração, para o ensino da palavra. Ou seja, olha o versículo, e aqui no versículo 12 aparece essa palavra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço aqui é a diaconia. E isso inclui todos os cristãos. Então, podemos dizer, no sentido mais amplo, que todo cristão é diácono. No sentido mais amplo. Porque todo cristão é servidor, é trabalhador, tem um ministério. O trabalho na igreja é para todos os cristãos, não é para uma elite. O autor famoso, John Stott, conta a história de que um dia um jovem veio para ele e falou: pastor, eu estou achando que Deus está me chamando para o ministério. E ele falou: qual ministério? E o jovem ficou meio surpreso, assim, sabe, o ministério, né? Por quê? Né? Na igreja a gente fala do ministério como se fosse algo que alguns poucos fazem. Mas na verdade, tem diversos ministérios. A gente precisa de outra palavra para falar do ministério da palavra,
o ministério da liderança cristã, o ministério que o pastor exerce e os presbíteros. Ou seja, biblicamente falando, não há nada mais especial, intrinsecamente, naquilo que os presbíteros e os pastores fazem. Mas que coisa maravilhosa quando um cristão encontra a sua vocação dentro da igreja e vai atrás e serve com toda a sua força. Aqui na igreja eu gosto muito de ver, por exemplo, quem não está aqui, a Roseli. Roseli, ela está ficando mais velha e aí ela não aguenta ficar sempre na escala do trabalho, mas ela também não aguenta ficar parada. Ela quer servir. E ela quer servir com as crianças. Ela tem uma paixão para servir com as crianças. Então ela vive, me coloca na escala de novo. Todo ano. Aí ela está lá hoje, ensinando as crianças. E ela é boa nisso. Ela faz bem. Ela tem muito para nos ensinar do resto da equipe que trabalha com as crianças. Ensinando o evangelho para as crianças. Também gostei muito de ver na assembleia da igreja, algumas semanas atrás, como foi bem feito o trabalho de administração esses últimos tempos. O Júnior, a Isa, estão ali no fundo. Eles gostam disso, eles são organizados. Eles ajudam a organizar a igreja. Glória a Deus por isso. São pessoas que encontraram seu lugar, seu papel e estão trabalhando, ralando para que a igreja cresça. Glória a Deus por isso. Encontremos o nosso ministério na igreja, o nosso lugar. Cristo tem um lugar para cada um. E esta é a finalidade. A finalidade de todos os ministérios na igreja são, versos 12 e 16, a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12. A edificação do corpo de Cristo. E também no 16. Aí agora, chegando no fim do raciocínio dele, Paulo fala, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, é Cristo. Agora 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todas as partes cooperando juntos, fazendo sua parte, contribuindo para que a igreja cresça. E não é qualquer crescimento, é crescimento rumo à semelhança de Cristo, para que sejamos cristãos maduros, uma igreja madura. Então, o segundo ponto aqui é que nesse processo de edificação, todos têm um papel. Então, a questão-chave é, como você pode contribuir para que a nossa igreja cresça, tornando-se uma morada mais adequada para o Espírito, tornando-se um corpo que mostra melhor ao mundo a glória de Cristo nosso Senhor. E agora, o terceiro ponto. E último. Nesse empreendimento de crescimento, o ministério da palavra tem uma função estratégica. O ministério da palavra tem uma função estratégica. Existe um perigo na igreja de que a gente exercita nossos dons de uma forma infantil, de uma forma meio ruim. Então, o importante sou eu e os meus dons. E aí a gente atrai mais atenção para nós do que para Cristo. E as pessoas não crescem em conhecimento de Cristo, mas cresce o partidarismo na igreja. Então, eu conheço uma igreja lá na Inglaterra que suspendeu totalmente o ministério de louvor durante 6 meses. Não teve grupo de louvor. Dissolveram o grupo, porque o grupo estava tão cheio dessas coisas, brigando entre si, querendo se exaltar, tão cheio de si, que estava desviando o foco de Cristo. Estava uma desgraça. Estava minando o trabalho de Deus na igreja. Tiraram. Vamos começar do zero, daqui a alguns meses. Nós temos que aprender a usar nossos dons. Quanto mais maduros somos na fé, melhor usaremos nossos dons. E mais ajudaremos os outros a crescer. Esse é o objetivo. Precisamos amadurecer. Então a questão é como isso acontece. E tem dons especialmente voltados para isso. Para
Olha na frase aqui. Para capacitar, para aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Deus deu os dons de ensino para isso. Para preparar, para capacitar o cristão para o seu ministério. Ali no versículo 11 e 12. Olha só. Ali no 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, depois evangelistas, pastores, mestres. Aqui nessa lista, é muito provável que Paulo ele esteja se referindo embora eu acredito que existe um sentido em que apóstolo pode existir hoje, e profeta também, eu acho que Paulo não está falando disso. Eu acho que ele está falando dos profetas da antiguidade e os apóstolos da antiguidade, que não existem mais, que trouxeram a palavra de Deus para o povo. Né? Eu acredito isso porque no capítulo 2, versículo 20, ele falou do fundamento dos apóstolos e profetas. É o fundamento que já foi lançado e não será lançado de novo. Mas o trabalho deles era o ministério de trazer a palavra de Deus para o povo. Tanto um quanto o outro. Ensinar, lançar o fundamento da igreja. Por meio do ensino. Então restam para nós evangelistas, pastores e mestres. Que são dons e são funções que existem hoje. E eles três, juntamente com os dois anteriores, são todos papéis e dons que têm a ver com a palavra, com o ensino, com a educação da igreja. Então, o versículo 12 e 11 está dizendo que Deus deu esses ministérios de ensino para puxar o resto na igreja. Você talvez já ouviu falar de uma figura que algumas pessoas já usaram para descrever a igreja, os ministérios da igreja, como sendo um avião com duas asas. Por um lado tem o ministério da palavra e por outro lado tem o ministério da misericórdia, ou da ação social, fazendo coisas mais práticas. Eu acho que essa figura pode ter alguma utilidade, mas é mais bíblico a gente pensar num trem, por causa disso. Onde o ministério da palavra é a locomotiva que puxa o resto. Ok? E a locomotiva existe exatamente para isso. Tá? Existem algumas igrejas, eu já conheci, mais na Inglaterra do que aqui, onde o pessoal gosta muito de estudar a Bíblia, é muito craque em estudar a Bíblia, tá cheio de gente que tem o dom de ensino, mas não parece que a igreja faz muito mais do que isso. Isso não é saudável. Não está certo. Isso parece um episódio de Thomas e Amigos, onde tem um monte de trenzinho, locomotiva, correndo para lá e para cá, se divertindo, vendo quem é mais rápido que o outro. Não sei se vocês conhecem Thomas, que é um programa... Tá bom. Okay. Pode dar uma risada. Tá? Mas tem outras igrejas que são que nem um monte de carros sem locomotiva, ou com uma locomotiva muito fraquinha. Que tem muita gente lá pronto para servir, para fazer um monte de coisa, e não vai. O negócio não anda. É necessário ter todos esses dons. Hoje, esse é um ponto que eu acho que nós precisamos pensar muito a sério na igreja brasileira. Porque a meu ver, tem muitas igrejas imaturas. E elas são imaturas por falta de conhecer a palavra. Por não entender profundamente o Evangelho, por não conhecer a Cristo, por não saber o que significa segui-lo. Igrejas que se empenham muito, trabalham muito, mas não estão crescendo em semelhança a Cristo, e não estão mostrando a cara de Cristo para o mundo. Eu conheço muitos evangélicos que depois de alguns anos na igreja, sentem que não estão aprendendo mais. Parece que já aprenderam tudo. Embora tem alguns livros da Bíblia que nunca leram, nem sequer leram ainda, e acham que já aprenderam tudo. Eu conheço fiéis que se desdobram, se esforcem para servir a Deus na sua igreja, mas veem as suas vidas desabando em outras áreas, por falta de sabedoria bíblica, porque nunca aprenderam a relacionar a sua fé em Cristo ao seu trabalho,
à sua vida familiar, ao seu engajamento na sociedade, etc, etc. Então, se esforça muito para servir a Deus, mas não sabe nem o que significa servir a Deus em outros âmbitos, na família, por exemplo. Isso não agrada a Deus. Isso é uma igreja imatura. Ou então igrejas que gastam muito para manter suas estruturas internas, tudo tem a ver com a gente, esquecendo que Deus é um Deus missionário, que quer que a gente sirva para os outros, sirva para fora. Em Atos 6, eu mencionei agora há pouco, né? O perigo era que os apóstolos perdessem o foco. E ali eles tomaram a decisão de escolher homens sensacionais. Os caras são muito craque em Bíblia. Estevão, essa turma lá, eles são escolhidos para cuidar da distribuição de comida para as viúvas. Porque seria um desastre se os apóstolos se ocupassem fazendo isso. Por quê? Não porque não é bom distribuir comida para quem precisa. É bom, é uma coisa boa. Alguém tem que fazer isso. A igreja tem que fazer isso. Porque eles tinham um papel, um dom, uma vocação especial para capacitar os demais santos para o desempenho do seu serviço. Então eles tinham que se dedicar ao ministério da palavra e à oração. E às vezes, hoje, a gente cai na mesma armadilha. A igreja, às vezes, demanda muito dos seus pastores, seus presbíteros, muitas coisas periféricas, mas não encoraja o pastor e o presbítero a se dedicar ao estudo, a ser alguém que aprenda, a sua preparação de material, de aulas, para que possa fazer bem feito o seu trabalho primordial. Muitas igrejas não valorizam o ministério da palavra. E isso prejudica a igreja, prejudica os membros. Em 1 Coríntios 12, Paulo ele diz: busquem com dedicação os melhores dons. Melhores dons? Parece uma hierarquia, né? Mas não é bem assim. Eles são melhores porque eles edificam mais a igreja. Porque eles têm esse papel estratégico. Ele está se referindo ao ministério de ensino, ao ministério de discipulado, ao ministério de pregação, o ministério da palavra, né? São os ministérios que mais edificam a palavra. Tem outros dons que podem fazer bem para você. Podem ser muito interessantes, mas não fazem tanto bem para o corpo crescer. Paulo, o próprio apóstolo, ele tinha esse ministério, ele tem muita consciência disso. Aqui em Efésios ele escreve sobre isso. Por acaso vocês não sabem que eu também tenho esse dom? Ele tem toda uma parêntese no capítulo 3, que ele vai falar sobre isso. Que Deus chamou ele para proclamar o mistério de Deus para os gentios. E é muito interessante ver em Paulo como ele tem consciência da importância desse trabalho. E ele até pede oração para os Efésios. Olha aqui no final de Efésios, capítulo 6, versículo 19. Orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Olha só. O apóstolo pedindo oração para que ele faça bem o ministério que Deus deu para ele. Quanto mais nós precisamos orar uns pelos outros para que possamos fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel na igreja. Então, repetindo o ponto 3, o ministério da palavra tem uma função estratégica. A palavra é a semente na parábola do semeador, a partir da qual tudo brota, tudo nasce, todos os frutos vêm. O contrário não funciona. O ministério de serviço não faz brotar o ministério da palavra, mas o ministério da palavra faz brotar os outros ministérios. Então é estratégico nesse sentido. Por isso, nós fizemos o treinamento sábado passado. Excelência, qualidade no ensino, para que sejamos uma igreja que ensine bem a Bíblia. É por isso também que eu estou no Brasil. E eu
eu creio que Deus me colocou aqui para servir a igreja brasileira nesse sentido. E eu creio que há uma possibilidade de desencadear grandes avanços na igreja brasileira, para que ela impacte o mundo com a glória de Cristo. E também por isso que em 1 Timóteo 5, 17, nós encontramos essa frase: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Na Bíblia, presbítero e pastor é a mesma coisa, biblicamente falando. Mas, então, seja pastor, seja presbítero, o papel é o ministério da palavra. E, olha, aquele que se afadiga nisso, que se empenha nisso, esse é digno de honra dobrada. Voltamos então aos meus amigos Bruno e Felipe. O que os dois precisam? Eles precisam, obviamente, estar inseridos em uma comunidade cristã. Os dois já estão. E não só estar numa igreja, mas tem que ser uma igreja que tenha pastores e mestres ensinando bem a Bíblia, no poder do Espírito, para que eles cresçam em maturidade. E, se tiver isso naquela igreja, os outros membros também vão estar crescendo em maturidade. Outros membros que têm outros dons que vão contribuir para que Felipe e Bruno cresçam em maturidade. Glória a Deus por isso. E esse ministério fiel dos terceiros, então, vai fazer com que todos cresçam, inclusive meus amigos. E consequência disso é que os dois terão tanto firmeza na fé, na verdade, e não serem facilmente enganados, quanto também amor. Amor pelas pessoas. Abundantes, a firmeza e o amor, que gera humildade, que gera paciência para amar ao irmão. E aí, como consequência disso, o Espírito Santo vai incomodar o coração deles, eles vão chegar um no outro e vão pedir perdão. E vão dizer, olha, eu errei nisso, desculpa. E o outro vai dizer, também, fui idiota, eu falei errado, me perdoa. E haverá reconciliação entre os brigados. Parece muito pequeno isso. Por que é tão importante a reconciliação entre dois? Voltando a repetir. Porque, assim, dois jovens voltarão a demonstrar ao mundo a dinâmica da nova sociedade de Deus. Do novo mundo que tem Jesus no comando. E isso vai ser não só aqueles dois, mas toda a igreja. Mostrando a cara desse novo mundo em Cristo para quem mais precisa ver. Então, encerrando, qual que é a aplicação prática para nós dessa palavra hoje? Primeiro, a pergunta para você é, como eu posso melhor contribuir para esse nobre empreendimento de Deus? Como eu posso servir essa grande missão, esse grande projeto de Deus? Mãos à obra, descubra e comece a servir. Você pode, se você não tiver certeza, fazer um estágio. Encontrar alguma coisa na igreja que você acha que você pode gostar e você pode fazer bem feito. E testar, fazer alguns meses descobrindo. Sob supervisão de alguém que conhece melhor. Mas também, você pode ajudar a sua amiga, o seu amigo, a descobrir o seu dom. Muitas vezes a gente não sabe. Você acha que eu sou bom nisso? Cara, não, você não é bom nisso. Desculpa, mas você é muito bom nisso, já pensou? Ah, é? Às vezes tem esse tipo de conversa na igreja. A gente não percebe que a gente tem algum dom. Temos que ajudar uns aos outros a descobrir quais dons nós temos para servir bem. Segundo, seja um aprendiz. Não basta simplesmente fazer o trabalho. Seja alguém que quer sempre melhorar no seu trabalho. Deseje ser bem preparado para poder realizar a sua função com excelência. Estude a Bíblia. Aproveite as oportunidades que você tem para isso. Cobre quem pode te ensinar. Pega firme em alguém que você vê que pode te ajudar. Podemos estudar a Bíblia juntos?
Você tem algum curso que você pode me indicar para aprender mais sobre isso? Etc, etc. Seja alguém que vai atrás. Não fique simplesmente esperando. Desenvolva um apetite para o ensino bíblico. Terceiro, e agora para você que tem vocação para ser evangelista, pastor, mestre, perceba a importância do seu papel e não trata ele com leviandade. O objetivo do nosso trabalho de ensino não é que os nossos ouvintes gostem do que a gente fale. Não é que a igreja se enche, necessariamente. Não é que as pessoas falem bem de nós. É que o corpo seja edificado. É que o rebanho seja alimentado. Então nós temos que ser estudantes da palavra. Sempre eternos aprendizes. Que a graça de Deus opere em nós de tal forma que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido dos poderes e autoridades na terra e nas regiões celestiais. Amém? Vamos terminar com uma oração. Pai, muito obrigado pelo privilégio de pertencermos a Cristo, por termos sido chamados, adotados à sua família, para sermos os primeiros frutos dessa nova sociedade. Obrigado pela grande esperança que nós temos em Cristo, estando debaixo do seu amor, sendo herdeiros teus. Obrigado ainda porque o Senhor graciosamente quer nos envolver no seu trabalho nesse mundo e ainda nos presenteia, nos concede dons para que façamos isso. Perdoa-nos porque às vezes a gente não quer servir. Perdoa-nos porque às vezes a gente nem para pensar quais são nossos dons. Perdoa-nos porque às vezes sabemos que temos dons e não nos esforçamos por aperfeiçoar os nossos dons. Pedimos, Pai, para que o Senhor conceda ainda mais dons por meio de Cristo, por meio do Espírito, nessa igreja, e que todos nós discernamos o nosso papel dentro dessa comunidade, para que os nossos irmãos sejam edificados. E, em especial, oramos por nossos pastores, nossos presbíteros, com gratidão por eles, e pedimos para que eles possam crescer cada vez mais no conhecimento da Tua Palavra e desenvolver esse dom tão estratégico para a nossa formação, o dom de ensino da Palavra. Que todos nós cresçamos em maturidade, alcançando a estatura da plenitude de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.